Olá, estudantes da EJA, sétima etapa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 23, que tem como objeto de conhecimento morfossintaxe com foco na sintaxe. Detalhando este objeto, teremos aí os verbos quanto à predicação e complementos, objeto de direto e indireto. Confiram aí que temos este foco na questão dos complementos, certo? Então vamos iniciar mais esta aula. Então, conforme nós já destacamos aí na nossa abertura de aula, observem que nós temos um foco em observarmos os complementos dos verbos. Vamos compreender, então, que esses complementos verbais, eles têm uma função importante na organização da frase e, portanto, eles serão extremamente importantes também para que nós possamos compreender essa dinâmica de organização da frase, da oração e conhecer também o nome que nós damos a cada um desses termos, ok? Para isso, eu convido vocês a, junto comigo, retomarem aí um texto que já foi visto por nós noutras aulas deste módulo. É uma charge e nós vamos agora observá-lo aí do ponto de vista da parte verbal, correto? Da parte em que as palavras estão escritas, correto? Observem, portanto, que o que nós temos aí é o seguinte: movimento dos sem rede social. Estão protestando porque bloquearam o serviço de internet. Aí percebam que há muitas pessoas nas ruas com, aí a mão erguida em punho para cima, algumas carregando as placas, e há uma conversa entre vizinhos aí que moram em construções próximas a esse protesto. E aí eis que o outro responde: não, é porque bloquearam. Nota que acabou a frase dele aí. Falta informação. E aí nessa conversa, vocês acham que essa resposta, seria suficiente para esclarecer a dúvida deste primeiro que fez a pergunta? Provavelmente não, né? Porque ele disse é porque bloquearam, mas não disse o que foi que bloquearam. Então, a própria situação que eu estou expondo neste momento aqui com vocês nos mostra que este verbo não tem o seu sentido completo, falta a ele o tal do complemento, correto? Então temos aí o verbo bloquearam, este é um verbo que pede algum tipo de complementação, mas esta complementação não aparece e aí a mensagem, a situação, a informação ficou incompleta, correto? Então, partindo dessa situação aí que nós trazemos para vocês, hipotética, desta charge, vamos agora analisar. Na próxima tela, vamos lá? Junto comigo, observem, portanto, o seguinte, né? A informação transmitida pela segunda ocorrência do verbo bloquear está completa, né? Já enunciamos que não, mas vamos analisar juntos. Vejamos. Não, é porque bloquearam. E aí, próxima tela, bloquearam o quê? Se você tem só essa informação para me dar, ela está claramente incompleta, correto? Eu preciso fazer mais uma pergunta. Bloquearam o quê? Então, isso me mostra que, próxima tela, este é o tal do VTD. O que é VTD, professora? Bom, primeira coisa, mostra para mim que esse é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque é um verbo que precisa de complementação, senão o seu sentido não está completo em si mesmo. Ele pede complemento. Então, é isso que a gente chama de VTD. De VT, né? Verbo transitivo. Esse desenho é porque esse complemento, quando ele surgir, ele será um complemento no qual não há preposição, ok? Então, se chama verbo transitivo direto justamente porque ele se liga ao seu complemento diretamente, sem preposição, tá? E aí, quando nós analisamos originalmente esse texto em outra aula, essa frase não estava assim completa, não. Ela estava completinha, estava dessa forma como nós veremos na próxima tela. Olhem só. Bloquearam a rede social. Então, nota que aí sim, naquela situação em que um vizinho pergunta para o outro, a informação estaria correta, né? Porque um questionou sobre
o porquê do protesto, o outro foi e respondeu adequadamente, utilizando aí o verbo bloquear e o seu complemento. Então, a rede social funciona como o complemento do verbo transitivo. Portanto, próxima tela, ele é o que nós chamamos de objeto direto, é o complemento do verbo transitivo direto. Como eu disse anteriormente, no verbo transitivo direto, quando aparecer o seu complemento, esse complemento não terá preposição. E é isso que acontece. Observando o objeto direto aí, a rede social, vamos observar, não temos preposição aí nele. Professora, mas este A aí, este A não é preposição? Não é, tá? Se fosse aí uma preposição, se fosse o caso de ter uma preposição, teríamos aí que ter um A com crase, tá? Nós poderíamos, de repente, trocar a expressão a rede social por uma expressão masculina. Por exemplo, bloquearam o caminho. Seria uma possibilidade. Nota que eu não disse ao caminho. Eu disse o caminho. Isso me mostra que, de fato, esse azinho aí não é uma preposição. Este a, que está aí em a rede social, é um artigo. Então, de fato, o meu objeto é direto porque não tem preposição e o meu verbo será transitivo direto porque ele tem um complemento e este complemento não tem preposição, ok? Então, agora que fizemos essa análise aqui, vamos para a cartela para que nós possamos formalizar esses conceitos. Observem aí, olhem só. Então, existe sim um grupo de verbos que nós chamamos de verbos intransitivos. Eles têm esse nome porque eles são verbos significativos que têm um sentido completo. Tão completos que eles não precisam de complemento nenhum, tá? Por isso que ele chama de intransitivo. Por intransitivo, entendam aí. Intransitivo, não transita. O sentido dele não transita para outro termo. Ele se basta, tá? E aí a gente usa como essa siglazinha, né? VI, verbo intransitivo. Exemplos de verbos intransitivos, muito frequentes, muito comuns. O verbo morrer, o verbo viver, o verbo sair, chegar, são exemplos de verbos intransitivos, tá? E aí, qualquer informação que você acrescente quando do uso desses verbos, serão informações acessórias do tipo, de circunstância de tempo, de lugar e tudo mais, mas não serão complementos para estes verbos, ok? Além do verbo intransitivo, que a gente está aí recapitulando esse sentido, vamos então rever aí o sentido de verbo transitivo, né? O que isso significa? Sigla VT. Bom, vamos pela lógica. Se o verbo intransitivo é aquele que o sentido não transita para outro termo, não precisa de complemento, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento porque não tem sentido completo, né? Então, o sentido dele transita para outro termo da oração, precisa de complemento, tá bom? Então, tem esses dois grupos principais, vamos dizer assim, né? Os intransitivos, não precisa de complemento, e os transitivos, precisa de complemento. Dito isso, vamos ficar agora só com os transitivos? Vamos! E aí, os transitivos vão se subdividir, correto? Então, na próxima tela, observem. Temos, então, o verbo transitivo direto, ok? Que é justamente aquele verbo que vai se relacionar com o seu complemento de forma direta, sem o auxílio da preposição, né? Então, a gente acabou de ver o exemplo. Entre o verbo e o seu complemento, não tem preposição. Então, eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto vai receber o nome de objeto direto. E aí, em termos de definição, quando falarmos em objeto direto, siglazinha OD, né? Lembrem-se sempre, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. No objeto direto, não existe preposição, ok? Então, vamos lá mais dois exemplos que nós vamos analisar juntamente aqui na TV interativa. Vamos lá? Observem o seguinte. Eu vi tudo.
se nós partirmos daquele nosso processo de separar sujeito e predicado, né? Vi, isso é uma oração, olha a forma verbal aí, vi, né? Então, quem foi que viu tudo aqui? Eu. Então, este aqui é o sujeito e este aqui é o predicado. Agora, vamos olhar só para o predicado, né? O verbo ver, o verbo vi, né? Aí, na forma do vi, ele é justamente um verbo que precisa de complemento, tá? Porque quem vê, vê alguma coisa. Se você chega para alguém e diz, eu vi, essa pessoa vai te questionar, viu o quê? Nota que a informação não é completa. Então, isso já me diz que o verbo é verbo transitivo. Aí, no caso aí da própria oração, eu já observo, né? Vi tudo. Viu o quê? Tudo. Então, tudo é justamente o complemento do verbo, ok? Tudo é o complemento do meu verbo vi aqui, né? Então, esse tudo vai ser o meu objeto. Agora, nota que entre o verbo e aí nesse complemento aí não tem preposição nenhuma, não tem. Então, o meu verbo transitivo vai ser direto e o meu objeto vai ser objeto direto, tá bom? Outro exemplo. Ela esqueceu a bolsa em casa. Isso aqui é uma oração? Sim, isso é uma oração. Quem foi que esqueceu a bolsa em casa? Ela. Então, esse aqui é o meu sujeito. Todo esse restante aqui é predicado. Nota que essas análises aí de complemento, de verbo, verbo transitivo, intransitivo, a gente está analisando dentro do nosso predicado, ok? Então, observem aí. Agora, olhando para esse verbo esquecer, esqueceu. Ora, se eu digo, eu esqueci. Esqueceu o quê? Né? Então, verbo esquecer é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Bom, esqueceu o quê? A bolsa, ok? Então, nota que este complemento é justamente o complemento do verbo. Esqueceu? A bolsa. Então, a bolsa é o meu objeto direto, ok? Por que é direto? Porque não tem preposição entre o verbo e o seu complemento, tá? Então, o meu verbo é transitivo direto e o meu complemento é o objeto direto. Para tirar a dúvida se este azinho aqui é uma preposição ou não, faz a troca por um termo masculino. Então, se eu dissesse, ele esqueceu o lápis, o tênis, o broche, os óculos, enfim, um termo masculino. Se esse a fosse preposição, quando eu juntasse esse a com o artigo masculino, eu teria ao. Não é o que acontece. Quando eu digo esqueceu, ele esqueceu o broche, ele esqueceu os óculos. Nota que não fica ao broche, aos óculos. Então, de fato, isso aí é artigo e, portanto, o meu objeto é direto e o meu verbo é transitivo direto. Ok, pessoal? Seguindo, então, com a nossa aula, nós vamos avançar e agora analisarmos, né? Nós vamos analisar juntos aqui outro exemplo. Observem e acompanhem comigo. Vamos lá? Olhem só. Eles assistiram ao novo filme de comédia. Notem que aí a gente tem o verbo assistir, correto? E aí, notem que se eu dissesse apenas aqui para vocês, eles assistiram, vocês me perguntariam o quê, correto? Então, isso já me mostra que este verbo precisa de complementação, precisa de mais informação, ok? E é o que nós temos na próxima tela, justamente essa confirmação. Observem e acompanhem comigo. Vamos lá? Então, assistiram. Assistiram o quê? Assistiram, na verdade, ao quê, neste caso, né? Então, isso me mostra que temos aí um verbo transitivo indireto. E sabe por quê? Porque nesse momento em que eu aqui fiz a pergunta e disse assim, na verdade, ao quê? Assistiram ao quê? Isso já me mostra que esse verbo assistir pede complemento e neste complemento teremos a preposição. Olhem só,
Assistiram ao novo filme de comédia. Esta é a resposta. Este, portanto, é o complemento do verbo assistir, com esse sentido de apreciar. Assistir a um filme, assistir a uma novela, assistir ao espetáculo, tá? Então, quando é com esse sentido de apreciação de algo, assistir, pede essa preposição a. Na próxima tela, então, por isso é que o meu objeto é objeto indireto, porque está ali a preposiçãozinha a. Então, ficou ao novo filme de comédia, né? E, portanto, se tem preposição no complemento, ele vai se chamar objeto indireto e o meu verbo será verbo transitivo indireto. Aqui é apenas uma observação. O verbo assistir, pessoal, em outras situações, com outros sentidos, como, por exemplo, assistir de prestar assistência. Nesses casos, ele não pede preposição, tá? Então, é preciso estar atentos aqui, que eu estou ressaltando que é o sentido do verbo assistir, nesse sentido de apreciar a alguma coisa. Então, fiquemos atentos a isso, tá? E aí, vimos, né, a necessidade de complemento, um complemento com preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Vamos, então, à cartela para fazer a nossa formalização? Olhem só. Verbo transitivo indireto, sigla VTI. Então, é um verbo que se relaciona com o complemento de forma indireta. Indireta por quê? Porque vai ter esse auxílio da preposição. Ai, professora, eu tenho dúvidas, às vezes eu esqueço. Quais são as preposições? Bom, as mais comuns. A, de, em, para, com, por e contra. Essas são as que aparecem com mais frequência. E é por isso que agora há pouco eu ensinei vocês aquela pequena dica, né? De ficar, quando ficar na dúvida se o a é artigo ou é preposição, coloca ali aquele complemento masculino e vê se ganhamos ali o ao. Se ganharmos o ao, é porque de fato temos ali uma preposição. E na forma do masculino, do feminino, perdão, aí a gente tem que ter a crase representando ali a ocorrência de dois atos. Mas fiquem calmos, que em outros momentos isso será retomado, certo? Então, voltando à cartela, por favor, vamos lá? Então, tem o auxílio da preposição, o complemento do verbo transitivo indireto recebe o nome de objeto indireto, tá? E aí, objeto indireto, sigla OI, é justamente o complemento do verbo transitivo indireto e ele possui a preposição. A diferença é essa, é a presença da preposição, tá bom? Vamos então analisar dois exemplos de antever interativa? Vamos lá, olhem só. Observem o seguinte, que agora nós temos aí as comunidades afastadas precisam de ajuda. Esse primeiro exemplo é uma oração? Certamente. Verbo precisam está aí. Então, se eu precisasse aí definir sujeito e predicado, quem é que precisam de ajuda? Fazendo a pergunta. Ora, as comunidades afastadas, né? Então, eis aqui o meu sujeito e o meu predicado. Agora vamos olhar para este verbo. O verbo precisar pede complementação? Vamos àquela diquinha, né? Se eu dissesse apenas as comunidades afastadas precisam, vocês automaticamente me perguntariam, precisam de quê? Ora, de ajuda, né? Então, isso já deixou claro que este é um verbo transitivo. Aí, e onde está o complemento? Precisam de quê? De ajuda. Então, eis aqui o complemento. De ajuda é o complemento, é o objeto. Agora, vamos olhar se isso aqui é direto ou indireto? Pois bem, nesse objeto aí de ajuda, tem preposição? Tem. Olhem ela aqui. De. Isso é uma preposição, tá, gente? E se porventura fosse assim? Da. Aqui, a está contida uma preposição, tá? Da é a junção de de mais a, tá? Esse azinho é artigo. E se fosse dó? Mesma coisa. Dó é a junção de de mais ó. Esse ó é artigo, tá? Então, fiquem atentos a essas observações, tá? Então, eu identifiquei ali a nossa preposição. Então, o meu objeto é objeto indireto e o meu verbo
é verbo transitivo indireto, ok? Vamos a outro exemplo? A juventude atual gosta de música coreana, né? E aí, isto é uma oração? Sim. Vou fazer aí a regrinha para definir sujeito e predicado. Aqui está o verbo, né? Gosta. Então, quem é que gosta de música coreana? A juventude atual. Então, esse aqui é o meu sujeito e gosta de música coreana é predicado. Agora, eu vou olhar aqui para este verbo. Gostar. Se eu dissesse para vocês apenas o seguinte, a juventude atual gosta. Isto aqui está completo? Eu tenho a informação completa? Não, vocês iriam me perguntar, gosta de quê, professora? Então, gosta de música coreana. Então, de imediato, eu já percebi que o meu verbo gostar é transitivo. E onde está o seu complemento? É justamente aí, de música coreana, né? Então, tudo isso aqui é o complemento do verbo gostar, né? Então, esse é o objeto. Agora, vamos observar se tem preposição aqui. Tem, né? Olhem ela aqui. Gosta de música coreana. Então, se tem preposição, o objeto é objeto indireto e o verbo é verbo transitivo indireto, ok? E aí, em linhas gerais, esses são os dois principais, mas nós temos um terceiro tipo nesse processo aqui. E é esse terceiro tipo que a gente vai conhecer, que na verdade é a junção dos dois, porque sim, existem alguns verbos que não precisam de apenas um complemento, mas dos dois, das duas formas de complementação, a com preposição e a sem preposição. É isso mesmo, e a gente vai observar um exemplo disto agora. Vamos lá? Olhem só. Antônia pediu socorro aos policiais. Isto é uma oração, sim, temos o verbo ali, pediu. Então, e aí se eu parasse neste processo, eu dissesse assim, Antônia pediu, estaria completo? Não. Se eu não tivesse conversado nada com você antes disso e chegasse para você, a primeira coisa que eu te dissesse, Antônia pediu, aí você ia olhar para mim, pediu o quê? Né? Então, isso já me mostra que pedir é um destes verbos que pedem complemento, tá? E aí eu já te perguntaria também, né? Pediu o quê? A quem? Então, na próxima tela, é justamente isso que a gente tem. Na próxima tela, por favor, no ar. Isso, pediu o quê? A quem? Observem aí. Então, nota que as minhas perguntas já me mostram que aí nós só temos, aliás, nós precisamos, na verdade, de dois complementos. Pediu o quê? A quem? É o que nós chamamos de VTDI, essa é a sigla. Professor, isso significa o quê? Significa que este é um verbo transitivo, direto e indireto, porque ele precisa de um complemento que é com preposição e um complemento que é sem preposição. Por isso que ele é a junção dos dois anteriores. Então, eu vou mostrar para vocês agora. A Antônia pediu o quê? Pediu socorro. Este é o primeiro complemento. Vamos lá? Isso. Então, nota que quando eu digo pediu socorro, não tem preposição aí. Socorro é o complemento, é o objeto direto, portanto, porque não tem nenhuma preposição aí. Mas pediu socorro a quem? Próxima tela. Pediu socorro aos policiais. Nota que aí sim, quando eu digo aos policiais, eu tenho a preposição ali, o azinho, junto do artigo os, é a junção, né, que vai dar em aos. Preposição a, mais o artigo os, aos. Então, isso me mostra que tem uma preposição aí. Então, esse é o objeto indireto, também complementando o sentido do verbo pedir, tá bom? Então, pedir é um dos exemplos de verbo transitivo direto e indireto. Na próxima tela, nós temos, então, conceitualmente a explicação disto, ok? Então, verbo transitivo direto e indireto, sigla VTDI. É um verbo significativo que precisa de dois complementos. Um, que é o objeto direto, que é o complemento sem preposição, e o outro, que é o objeto indireto, que é o complemento com preposição. Os dois têm que aparecer para poder complementar o sentido do VTDI, ok?
E aí, então, quando isso acontece, professora, é um novo conceito? Não, é apenas a ocorrência dos dois, tá? Nessas situações eu tenho objeto direto e indireto, tá? No caso de VTDI, ocorrerá a complementação com objeto direto e objeto indireto. Por isso, é necessário ficar atento a estes verbos e à presença dos dois complementos. Até mesmo para identificar qual que é o objeto direto, qual que é o objeto indireto. Onde é que está a preposição para eu conseguir visualizar bem, ok? E justamente por isso é que agora eu te convido a analisar os dois últimos exemplos desta aula. Vamos lá? Olhem só na TV interativa, acompanhem aqui. A moça ofereceu ajuda ao necessitado. Isto é uma preposição? Preposição não, gente, oração. Sim, isto é uma oração. Olhem aqui o verbo ofereceu. E aí no processo de fazer a divisão de sujeito e predicado, quem foi que ofereceu ajuda? A moça. Então, eis aqui o meu sujeito. E o predicado ofereceu ajuda ao necessitado. Nessa situação aí, agora olhando apenas para o verbo, ofereceu. Se eu dissesse para você apenas assim, a moça ofereceu, se fosse a primeira coisa que eu te falasse, sem antes nunca ter conversado com você, você perguntaria, né? Ofereceu o quê? Aí, também perguntaria, ofereceu o quê a quem? Nota que eu preciso das duas informações para que tudo fique completo. Então, isso me mostra que é um verbo transitivo, correto? E agora vamos analisar, né? Ofereceu ajuda. Eis aqui o primeiro complemento. E esse primeiro complemento não tem preposição. Isso é o objeto direto, portanto. E ofereceu ajuda ao necessitado. Então, nota que tem mais um complemento aqui. Esse complemento tem preposição, porque este ao, né? Eu já falei aqui anteriormente, mas vou repetir. É o resultado da junção da preposição a mais o artigo o. Isso dá ao. E se fosse preposição a mais artigo a, professora? Aí é a tal da crase, que tanto é temida, mas é essa a situação que justifica a crase, tá, gente? Então, aí está a preposição. Então, ao necessitado é o meu objeto indireto. Então, este verbo oferecer é um exemplo de VTDI, porque ele pede dois complementos, ok? Vamos aqui ao segundo exemplo. Os pais deram uma bicicleta à filha. Isto é uma oração? Sim. Olha aqui o verbo. Vamos definir sujeito e predicado? Vamos lá. Quem foi que deram, né, aí nessa situação, a bicicleta? Ora, os pais. Então, eis aí o meu sujeito. E todo este restante aqui é o meu predicado, ok? Agora olhemos para este verbo. Se eu dissesse, de novo, aquela nossa situação hipotética, né? Acabei de te encontrar na rua, aí você me diz, os pais deram, e apenas isso. Eu vou perguntar. Deram o quê? Deram o quê para quem? Não é? Então, eis aí a mostra de que esse é um verbo transitivo, é um verbo que pede complemento. Daí, bom, deram uma bicicleta. Então, este é o meu primeiro objeto, o meu primeiro complemento, e é um complemento sem preposição, tá, gente? Uma não é preposição. E aí, deram uma bicicleta a quem? Olhem aí o segundo complemento, a filha. E olha aí a questão da crase, né? Encontro aí da preposição a mais o artigo feminino a. Se, por exemplo, fosse ao filho, aí eu teria ao filho. Então, como é feminina a palavra, aí eu preciso utilizar a crase para demonstrar esse encontro de preposição mais artigo feminino. Então, objeto indireto, porque tem a preposição. E o meu verbo é, então, um exemplo de verbo transitivo indireto. Ok, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula na qual nós conversamos aí sobre a questão da predicação verbal, isso que eu mostrei para vocês, de verbos intransitivos, verbos transitivos, e depois também reforçamos os seus complementos, o nome que esses complementos recebem, e essa questão destes verbos que precisam de duas complementações, isso é
predicação verbal, ok, pessoal? Então, dito tudo isso, vamos encerrar esta aula por aqui.